Quem quiser conhecer a Promovweb, é só clicar aqui no promovweb.com. Você também pode acessar o nosso grupo do WhatsApp, tá? E também o nosso grupo do Telegram. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Luiz Eduardo, por Luiz OF, no Twitter, Instagram, LinkedIn e Facebook, tá? Aqui na Promovweb, pessoal, você vai ter área de conteúdo, toda a área de conteúdo da Promovweb, um instalador, tá? Que roda em Docker, tudo. Tem o curso de Docker também, para quem não quer usar o instalador, quer aprender como é que funciona o Docker. E também tem a nossa mentoria no Telegram, tá? Que é uma área exclusiva para alunos ali, para vocês poderem aprender no dia a dia como é que funcionam os sistemas. Pessoal, então aqui na jornada do usuário, falando um pouco mais sobre ela aqui, né? A gente já tem aí quase uma hora de live. Você já deve ter ouvido falar sobre a jornada de compra e também, né, do funil de vendas, tá? Porém, não é sobre isso que é a jornada do usuário, tá, gente? O assunto aqui, ó, é a jornada do cliente e também não é igual a jornada do cliente, tá? A jornada do usuário, pessoal, tem muito mais a ver com a interação dele com o produto. Na do cliente é a interação da pessoa com a sua marca, a sua empresa. É quando ela chama você no chat, como ela fala com você, como ela compra, são notificações que você manda para ela. Já a jornada do usuário, ele tem a ideia, né, ele tem o objetivo dele é fazer, é você verificar como que a pessoa usa as coisas. Eu vou de novo usar o exemplo aqui, pessoal, do Mautic, né? Porque é o exemplo que eu trabalho há muito mais tempo. O NetN também, mas o NetN, por ser mais simples, a gente não tem tanto problema assim de interação. Quem aqui da que tá assistindo a live que usa o Mautic, que vende Mautic, dá um oi aí, porque vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. O Mautic é um sistema muito, muito bom, muito bem feito, mas ele é um pouco complicado de entender no início, né? Por quê, pessoal? Porque ele é feito por dev, né? O Mautic começou a ser feito com a visão de dev, né? O Mautic, no começo da vida dele, nos 3 primeiros anos, o Mautic não tinha um gerente de produto, ele não tinha um cara que pensava no produto, pensava na usabilidade, pensava no usuário final. Eram devs que tinham uma missão de montar uma ferramenta de marketing, né? Então, isso daí atrapalhou um pouco a jornada do usuário do Mautic. Por exemplo, ó, no Mautic, para eu poder mandar um e-mail, eu tenho que importar os meus contatos. Até aí tudo bem, todo sistema é assim, né? Sem contato não tem como mandar e-mail. E eu tenho que criar um segmento, né? Ou seja, eu vou ter que aplicar um filtro nessa galera. Depois que eu aplicar esse filtro do segmento, aí sim eu vou criar um e-mail e eu vou associar esse segmento com esse e-mail. Pode parecer, pessoal, muito óbvio, né? Muito óbvio. Mas assim, para o usuário que nunca viu a ferramenta, não é nada óbvio, né? Assim, se você pegar um Mautic, instalar o Mautic, dar um login para a pessoa e falar assim, olha, essa é a sua ferramenta de marketing, tem gente que não sai do lugar. Tá? Por quê? Porque eles não pensaram nisso. E isso aí, pessoal, ainda bem que é assim, porque é a chance que vocês têm de guiar toda essa galera que tem dúvida com a ferramenta. A maior parte das dúvidas do Mautic, pessoal, são dúvidas operacionais, né? Operacionais no sentido de a pessoa tem um problema, ela tem uma necessidade, como que ela vai fazer aquilo ali na interface dele? Ele não é um monstro de sete cabeças, tá, gente? Mas ele não é intuitivo, ele não tem um menuzinho de ajuda para ajudar você, né? E aí entra a questão da consultoria, né? De vocês fazerem esse conteúdo, vocês guiarem essas pessoas, né? Então, pessoal, aqui, ó, na jornada do usuário, o nosso dia a dia está repleto de afazeres e interações com os mais diversos tipos de produtos e serviços. A jornada do usuário é um mapa visual de todas as etapas desse relacionamento do cliente com as empresas oferecem. Ela descreve o passo a passo percorrido, detalhando todos os pontos de contato e interação do ponto de vista do usuário, seus sentimentos e sensações em cada fase. Pessoal, aqui é interessante, aqui para quem é aluno da Promovo Web e já usou o Mautic alguma vez, o nosso instalador, que é o seguinte: além do instalador, quando você roda um comando, só para explicar para vocês a questão da jornada do usuário, tá, gente? Quem não usa o instalador, abre um servidor, roda uma série de comandos para instalar ali o PHP, o Apache, o Nginx, não sei o que vai rodar ali, instala uma SQL, configura o PHP e aí vai lá e instala o Mautic, por exemplo. O NetN é a mesma coisa, você vai instalar ali o Node, você vai rodar um PM2 para gerenciar ele.
A chance de ter algo ali que dê errado é muito grande. E muita gente realmente dá errado, não tem sucesso nisso, tá? Então a pessoa, aqui falando sobre sensação, né? A pessoa, ela foi lá aqui, né, falando essa parte aqui do slide, né? A pessoa foi lá pro terminal, rodou um comando e ela não conseguiu cumprir aquela tarefa dela. No instalador, pessoal, a pessoa também roda o comando. Só que eu padronizei o nome dos comandos. Então, todo comando chama PromovaWeb. Então, a pessoa está rodando um comando da PromovaWeb. Aí vai ter lá PromovaWeb app install, PromovaWeb app update. Então, eu padronizando o comando, fica muito mais amigável para ela fazer esses trabalhos de instalação e atualização. Isso aí, pessoal, ajuda, né, aqui a melhorar a interação da pessoa com um terminal, porque não tem como fazer um terminal, não tem como eu tirar da jogada do terminal, pessoal. Para instalar e atualizar, tem que ser pelo terminal. Então, o que que eu fiz? Eu pensei assim, ó, tá, não tem como tirar o terminal. Então, eu vou montar um comando meu que seja mais fácil, que passa dois parâmetros e faz a pessoa poder conseguir concluir aquela tarefa, né? Então eu analisei a jornada da pessoa. Ela vai abrir um terminal, ela vai copiar um comando, ela vai abrir o terminal e vai colar aquele comando, vai apertar Enter. E ele vai funcionar. Então isso aí, pessoal, foi planejado. Por quê? Aqui na parte de sentimentos e sensações, tem uma questão muito importante que muita empresa não liga. Como que foi a interação da pessoa com o concorrente seu? Ou como que foi a interação dela até ela chegar com você? Então, pensa comigo, pessoal. O cara tá aqui num terminal, uma telinha preta, rodando lá. PM2 start, lá, dando comandinho. Não roda. apt-get update, não instala. apt-get install, não instala. O negócio não anda. Docker run, dá lá uma mensagem de erro para ele. Ele baixa o Compose, roda Compose, não instalou o Compose, tem que instalar o Docker Compose. Aqui na questão de sentimento e sensação, ele tá frustrado. Quando ele vai na Promovo Web e ali eu uso o Docker, eu fiz todo um sistema para que ele possa rodar o comando e sentir que deu certo. Então, eu consigo tirar um sentimento de que, olha, lá fora é de um jeito, aqui dentro é de outro. E quem já usou o instalador da Promovo Web, quem tiver aqui, né, alguém que já usou o instalador, possa dar um comentário aí. A sensação que você tem de rodar um comando, instalar o servidor, e rodar um outro comando, e o seu cliente está de pé, o seu chat está rodando. Você roda literalmente um comando, né? Então, pessoal, é trabalhar essa sensação. Não tem como eu tirar o terminal. Mas é importante entender, pessoal, que existem maneiras de usar aquilo ali, né? E eu projetei o sistema para trazer para a pessoa uma boa experiência. A sua função como consultor, a sua função como é, prestador de serviço ou como uma pessoa que vai oferecer um treinamento, é facilitar também a visão dessa pessoa. A pessoa, muitas vezes, ela teve frustrações para chegar até você, né? Ela não conseguiu rodar, né? Ela não conseguiu fazer, ou travava. Assim que você vai lá e resolve um problema dela, a sensação que ela tem é que você é um resolvedor de problemas. Aí, pessoal, você fincou um pontinho ali na cabeça dela, né, você alugou um espacinho ali, ó, que graças a Deus espero que você nunca perca aquele pontinho ali, porque sempre que tiver um problema, sempre tiver uma dúvida, sempre tiver um novo desafio, ela vai chamar você para você poder acompanhar ela, né? Então é importante, pessoal, porque eu tenho ali na Promoveb, ali pelas minhas métricas do sistema, que a galera roda comando de update mesmo quando não tem update. Virou uma rotina na vida do cara ir ali e rodar comandinho de update, mesmo sem ter update. Então é importante que você faça esse ciclo, que você avalie. A pessoa, ela tentou fazer, não conseguiu. Eu, como consultor, fui lá, ajudei ela e ela conseguiu. Ela tinha um problema, ela tinha um problema porque ela buscou na internet a solução, não conseguiu resolver, mas assim que ela chegou comigo com aquele problema, e eu em uma, duas sessões de consultoria, consegui ir lá e resolver o problema para ela. Isso aí, pessoal, é importantíssimo. E se você conseguir mapear isso daí, melhor ainda, né? Nessa questão da jornada do usuário.
Então, pessoal, aqui, ó, essa técnica permite criar uma história abrangendo antes, durante e depois da utilização e possibilita mapear qualquer atividade. Por exemplo, uma viagem, assistir um filme no cinema e uma consulta médica, ou até mesmo pagar a conta no banco. Né? Você consegue avaliar isso daí. Por exemplo, ó, você vai no banco, você saca dinheiro. Eu não sei vocês, né? Eu moro no interior, pessoal. Aqui no interior tem os ATM aqui. E no interior, os ATMs ficam dentro de mini shoppings, né? Às vezes fica dentro do supermercado. Então você vai no ATM, você fala assim, ó, você põe o cartão lá, você pensa, clonou meu cartão. A primeira sensação é essa, né? Aí você vai lá e põe lá o dinheiro que você quer sacar. Aí você aperta o botãozinho lá, põe a digital, demora ali 3, 4 segundos que a máquina não faz nada. Você já pensa, perdi o dinheiro, né? Até que o dinheiro sai. Aí o dinheiro sai, você fala, nossa, vai contar errado. Até a hora que você pega e confere, né? Assim, a máquina contou, a máquina tem laser, a máquina tem todo um sistema ali para poder não errar. Mas eu tô ali achando que tá tudo errado, né? Por quê? Porque não tratou a minha experiência ali. Enquanto o dinheiro tá na minha mão, eu não tô feliz. E eu saio dali pensando, tomara que eu nunca mais volte, semana que vem eu tô lá de novo. Então é importante, pessoal, você pensar nisso, né? Pensar nessa questão de como que você trabalha com seus clientes no pré-venda e no pós-venda. As ferramentas estão aí, né? Não são as ferramentas que vão resolver o seu problema, né? O que vai resolver o seu problema é você ter estratégia para usar a ferramenta. Então é muito legal ter um Mautic para depois de uma consultoria. O Mautic, pessoal, você pode colocar numa campanha e pedir para o Mautic mandar um e-mail depois de um dia, mandar um e-mail depois de 5 dias. Então a pessoa concluiu aqui o atendimento com você, você foi lá, fez uma consultoria com ela, põe na campanha, pós-consultoria. Então, hoje ainda fala assim: Ô Luiz, obrigado hoje aí, Carol, foi muito legal a nossa conversa hoje. É lógico que você vai pôr a pessoa só quem você fez consultoria mesmo. Porque senão você fala isso pro cara que faltou na consultoria, fica estranho, né? Mas você vai colocar: Ô, obrigado, Carol. Ó, qualquer dúvida, não deixe de me chamar, tá? Você está se colocando à disposição para a pessoa ali. 5 dias depois, lá no Mautic, você pode colocar esse intervalo de tempo e pode especificar horário e dia da semana ainda, porque ele é relativo, né? Então, para o cara não receber o e-mail domingo à noite, você fala assim, ó, conta aí 5 dias, né? E eu quero que seja às 9 da manhã e na segunda-feira. Então, se 5 dias depois cair no sábado à tarde, o Mautic vai esperar a próxima janela, que é segunda-feira às 9 da manhã. E aí você manda um outro e-mail. Ô Marcos, tudo bem, Marcos? Deu certo aquela mudança que a gente fez na última consultoria? Você precisa de mais algumas horas? Ou gerou em você alguma outra dúvida que eu possa atender você? Caso você precise, não deixe de me chamar, que eu tô com um espacinho na agenda. Às vezes nem tem, pessoal, um espacinho na agenda, mas só para ser simpático mesmo ali e tentar gerar engajamento. Isso aí, pessoal, faz você mapear essa jornada do pré-venda e do pós-venda, né? Então, a pessoa que contratou você e você resolveu um problema dela, perguntar para ela se resolveu mesmo. Se, olha, continua funcionando aquilo, pode ser que não, pode ser que algo deu errado, ou pode ser que sim. Então, por isso que é importante você mapear isso daí, mapear essa experiência de quem teve contato com você, para quem você foi lá e prestou um serviço. Se for um sistema, por exemplo, se o seu negócio é oferecer um sistema SaaS, né, ou você faz de alguma maneira isso daí, né? Você tem uma área de membros, tem um painel da pessoa loga, né? Você envia notificação para ela, olha, você concluiu tal etapa, né? Se você oferece, por exemplo, e aqui no curso mais para frente a gente vai ter uma série de jornadas em cima disso, você oferece ali para a pessoa instalações de Mautic, o Mautic não faz isso, mas você pode enviar um resumo semanal para ela, para poder melhorar essa comunicação. Olha, sua semana foi essa. Você ganhou X leads, você mandou X e-mails, teve X% de abertura essa semana, né? Teve X a subscribe, né? Então o saldo da semana foi esse. Você pode montar. É a experiência que você dá para quem contratou o Malte com você, ainda mais se for algo recorrente, né? Se você hospeda o Malte para alguém ou se a pessoa te paga uma recorrência de monitoramento. Então é muito importante, pessoal, avaliar isso daí, tá? Você pensar na jornada do usuário. E para que que serve, né? Ó, essa ferramenta é utilizada quando é necessário entender toda a relação do cliente com a empresa. Ao mapear as etapas, torna-se possível analisar as expectativas em cada momento, prever dificuldades e criar formas de solucionar problemas. Pessoal, o NTN é uma ferramenta fantástica também. Fantástica.
Só que é importante você mapear alguns pontos, porque o NHN é uma ferramenta que um ponto dele liga para outro, né? Então a pessoa hoje, ela te contrata para você instalar para ela e configurar ali um ou dois workflows. Hoje, tá? Beleza. Hoje vai ser assim. É muito natural que daqui a uma semana, daqui a alguns dias, ela te chame de novo para você resolver um outro problema dela. Só que daí você começa a perceber, né, nessa questão aí, que os problemas dela estão caminhando para um lado ruim, por exemplo. Fala assim, cara, seguinte, ó, a gente estava sincronizando aqui informações, mas ó, o HubSpot tem um limite de requisições por dia. A gente está quase chegando lá. É você prever dificuldades e criar a forma de solucionar problemas. Olha, eu consigo fazer para você uma consultoria aqui para a gente poder implementar o Rabbit. Então, no Rabbit, ao invés dele ficar loucamente enviando mensagem, sincronizando, a gente põe numa fila mais cadenciada, né? Então, pessoal, você consegue olhar o que o cliente está fazendo, verificar o rumo que as coisas estão tomando, eu vou ir lá e oferecer para ele soluções. No Mautic, por exemplo, são aqueles e-mails que o cara quer mandar e-mail de manhã, tarde e noite. Né? Eu tenho alguns clientes que mandam e-mail de manhã, tarde e noite para a base inteira. Ele reclama, Luiz, cara, cara, o meu subscribe tá muito grande. Eu falei, cara, eu recebo seus e-mails. Tem dia que eu abro meus e-mails, só tem e-mail seu, né? Tá incomodando, beira o incômodo. Lógico que assim, você tem que ter uma relação boa com o cliente para falar isso para ele. Vai falar, cara, tá quase beirando um spam, né? Então é você prever essas dificuldades para criar a forma de solucionar problemas, né? Qual que seria, né? O que a gente sugere? Eu sugeri várias vezes para ele, mas ele não faz, né? Mas eu falo assim, ó, manda um e-mail só com 3 produtos, ao invés de mandar 3 e-mails por dia, né? Fica muito maçante isso daí. Através do storytelling, pessoal, ou seja, contar a história por trás de cada interação, que dá maior visibilidade e clareza sobre possíveis ruídos na comunicação entrar em cena. Assim a jornada fica mais otimizada, eficiente e intuitiva. Por que é importante vocês pensarem nisso, pessoal? Por exemplo, ó, o NTN, vamos pegar o NTN não, vou pegar ali o Chatwood mesmo, o exemplo do Chatwood. Ele tem lá um canalzinho, que é o canal do Facebook e do Instagram. É batata. A pessoa te contrata para você poder instalar, você vai lá e instala, e aí você configura para ela o WhatsApp, seja o business, e existe uma burocracia no business, ou seja, através das APIs, que não tem burocracia nenhuma. Tem lá o canal do website, o canal de e-mail. Esses canais você instala normalmente. No Facebook, você tem que ter um aplicativo. Pessoal, eu cansei de ver aqui de gente comentando comigo aqui, né, da comunidade, também aluno, e que fala, nossa, Luiz, o Chatwood não fala pra gente, né, que tem que ter o aplicativo, entendeu? Para poder rodar. E o Facebook não libera aplicativo. Hoje em dia tá muito difícil liberar o aplicativo. Então, é importante, pessoal, você evitar esses ruídos aqui. Quando você instalar para a pessoa, quando a pessoa contratar o serviço, você já põe na mesa o que tá dando para fazer, o que não tá dando para fazer. Ó, José, ó, é o seguinte, cara, tá aqui o seu Chatwood. Olha, só avisar você aqui que o Chatwood tem um canal nele, que é o do Facebook, que é fantástico. Só que, infelizmente, a meta tá atrapalhando a ativação. Então, caso você queira utilizar o canal, já vamos desde já fazer a solicitação. Pessoal, é só você vir aqui e resolver esse ruído de comunicação, tá? Para que o José não ache que você está enrolando ele, para que o chat não funciona, que o chat é ruim, que ele é bugado, não é nada disso. É simplesmente a meta que complica. Então, se você sabe que está guiando para esse caminho, dele querer usar isso daí, já põe na mesa. Já fala assim: Ó, José, vamos lá criar um aplicativo, eu vou pedir autorização ali para a meta. Infelizmente, José, não depende de mim, não depende de você. É a meta. A meta pode aceitar ou pode negar, tá? Então é importante, pessoal, não ter ruído de comunicação, tá? Quando você for implementar um serviço, fazer uma consultoria, quando você for criar um sistema, você deixar tudo muito bem claro, tá? Na Promovai, por exemplo, eu falo, né? Eu falo, ó, tem o instalador, os cursos têm certificado. É importante colocar isso daí, né? Tem aula que é ao vivo, tem aula que é gravada. É importante deixar bem claro isso daí, tá, gente? É, E aqui, pessoal, existem alguns pontos que são indispensáveis na jornada do usuário, né? Ó, levar em conta o objetivo do usuário com o produto ou serviço. Pode parecer óbvio demais falar isso, né, pessoal? Mas eu conheço muita gente que compra, que vende serviço e não sabe. Né, eu converso com muitos consultores, né? Eu falo assim, "Ô, e o que que ele precisava lá?"
Ah, cara, ele queria conversar só. Não, ele precisava de alguma coisa, né, alguma coisa, ele contratou você porque ele precisava de alguma coisa, né, e o cara nem se deu o trabalho de perguntar: "Ô fulano, cara, qual que é o ramo que você trabalha?". "Ah, tá". "Tem algum problema nesse ramo? Tem algo que seja difícil, que você nunca conseguiu resolver?". Pessoal, sempre tem. Ó, vai anotando, vai pondo no seu CRM aí, que isso aí, ó, vai gerar conversa depois, né. Então é importante, pessoal, você levar em conta quais são os objetivos da pessoa. Instalou o Mautic para alguém, o que que essa pessoa quer? Ah, ela quer mandar um e-mail por semana para a base dela, falando das novidades, beleza. Entenda que o que ela precisa é fazer isso daí. Se esse um e-mail por semana conseguir funcionar direitinho, você tá bem com essa pessoa aí. "Ah, Luiz, o meu cliente aqui, cara, ele quer usar o chat para poder como atendimento". Se você entender o que ele precisa é isso, todo o restante secundário foca em entregar muito bem isso para ele. O restante, pessoal, é secundário, tá? Entender como será a sua interação, como que o usuário vai interagir, como que ele quer ver. Eu tenho cliente, pessoal, que não gosta de usar o Mautic. Ele entra no Mautic, ele cria um e-mail, ele agenda o e-mail e para ele acabou. Se tivesse um painel externo para ele poder saber como é que foi o e-mail, para ele seria melhor ainda. Então é importante entender como que essas pessoas funcionam para você poder ir no AppSmith, por exemplo, e criar um painel para ele, né. Os sistemas da Promovo Web estão ali para você poder conectar as coisas, né. Eh, Metabase, né, o Metabase monta relatório. O nosso curso de Metabase é em cima do Mautic, mostrando como é que você pode criar uns painéis ricos ali para poder ver informação do Mautic, né, que o Mautic não dá. O Mautic é um banco de dados maravilhoso, as informações que ele armazena, o modo como ele estrutura, é fantástico. Mas não tem onde você buscar isso. O Metabase, o curso Metabase ali ensina você a fazer isso, né. Como é que você pode extrair muito insight do banco de dados do Mautic. Então entender como é que vai ser o uso dele e começar a oferecer soluções para esse uso. Eh, Mapear o que ele vai poder pensar. Isso aqui, pessoal, pode parecer futurologia, mas não é, tá? É um ponto importante da análise de sistemas, né? Quem aqui pensa em ter um sistema, quem pensa em fazer um SaaS, ou quem pensa em vender mesmo sistemas prontos, né? Ou sistemas open source, por exemplo, é importante você mapear a sensação das pessoas. E não precisa ser você adivinhar, tá? É só você observar mesmo, tá? Você observar alguns clientes utilizando, você colher feedback dele, tudo, né? Então, a pessoa, falei para você, a pessoa vai utilizar o chatbot, ela quer usar o Facebook e o Facebook bloqueia ela, não libera para ela, o que que ela vai pensar? Você não pode deixar ela pensar que o problema é seu e que o problema é do chat-ult, tá? Ela tem que entender que é um problema da Meta, tá? O Mautic, mesma coisa. O Mautic, pessoal, não envia e-mail. Quem envia e-mail é um serviço SMTP que você contrata. Então, se o seu e-mail caiu no spam, a probabilidade de ser culpa do Mautic é muito pequena. Pode ser o conteúdo que você escreveu e o Mautic aceita qualquer conteúdo. Pode ser a lista sua, pode ser o seu domínio não está autenticado. Muitas vezes não tem problema no Mautic. Então você tem que pensar nisso para você já começar na sua consultoria, no treinamento, no onboard do seu cliente, você já começar a pôr no chip da cabeça dele essas informações. Olha, cara, o Mautic não manda e-mail, viu? Se tiver algum problema de entregabilidade, o Mautic permite que você use qualquer SMTP do mercado. Inclusive, a gente pode trocar o SMTP caso você não se adapte, caso ele não se adapte à sua necessidade. Não é o malte que eu vou trocar o SMTP que eu conectei nele. Então é importante você mapear o que que a pessoa vai pensar. Independente do sistema que ela vai utilizar, é importante você observar isso daí. Luiz, o NTN também gera muitas dúvidas, né? É... Ah, Luiz, o NTN ele é inseguro, né? Porque o webhook ele fica lá aberto, não fica? Qualquer pessoa que descobrir a URL pode fazer um post. Fala assim. E aí você fala, olha, na Promovweb eu já separo o endereço do webhook do endereço do admin, que é para você ir no Cloudflare e poder criar regras de segurança para o seu webhook. Melhor ainda, no curso de webhook da Promovweb, eu mostro como é que você pode pôr uma autenticação nele. Então, mesmo que a pessoa descubra o endereço, se ela fizer o curso do Cloudflare, você faz o curso do Cloudflare, você pode aplicar uma segurança a mais nele, bloquear pelo Cloudflare, ou você pode fazer o curso de LTN ali de webhook e colocar um usuário e senha nele.
Então, ele não é inseguro, é o modo como você configura. Pessoal, você aprender isso daí, você poder explicar isso para o cliente logo de cara, e você vai eliminar ele de pensar bobeira, pensar coisa que não existe, pensar coisa que não é a realidade. E se você puder mapear o que ele vai pensar e você já antecipar isso, é melhor. Muito melhor, tá, pessoal? E analisar o que ele sente ao vivenciar cada experiência. Por exemplo, pessoal, o NetN, o open source como um todo, tem uma coisa que a gente não tem, é garantia. Todo mundo que está aqui usando e usa open source sabe disso, você não tem garantia. Toda licença que você for ler, se você for ler a licença do Mautic, do NetN, do ChatWood, está lá. Esse produto é disponibilizado sem qualquer garantia. É padrão das licenças. GNU é assim, a MIT é assim, a Apache é assim, todas as licenças são assim. Né? Eles se eximem de qualquer responsabilidade e não te dão garantia nenhuma. Você repassa isso para o cliente. Né? Você é a fronteira, é você que vai oferecer alguma garantia para ele. A garantia do quê? De configurar um backup, né? A garantia de verificar se uma atualização tem ou não que ser executada, se você vai pular ela. Né? É você que faz esse front com o cliente, né? Essa questão de confiança. O open source não tem. O seu papel como consultor, o seu papel como prestador de serviço é justamente trazer essa confiança, centralizar na sua empresa, que a sua empresa é uma fornecedora de um sistema open source, e a sua empresa vai ajudar que aquela pessoa tenha sucesso e também tenha segurança. E você poder analisar o que ele sente em relação a isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Aqui na Promovo Web, eu converso com muita gente. Quem instala servidor ali, quem eu vejo que criou o servidor e não instalou, eu sempre chamo no privado e pergunto: "Tá com uma dúvida? Quer alguma ajuda? Você precisa de alguma coisa?" Por quê? Porque é importante você mapear as frustrações, tá? O sucesso, pessoal, ótimo. Se a pessoa rodou e deu certo, maravilhoso. É a minha obrigação. Eu quero saber quem não conseguiu fazer. Quem não conseguiu fazer, eu vou avaliar se foi da pessoa. Avisa da pessoa, pessoal. Tem gente que não consegue, né? E aí, beleza. Então, sabe, eu consigo chegar, cara, não é um problema no produto. Assim, a pessoa que não conseguiu mesmo. Né? Não é dela, não é da área dela, não é para ela aquilo ali, entendeu? Não? Então, beleza, assim, não dá para atender todo mundo, né, pessoal? Não tem como pegar todos os cenários. Eu vou mapear os principais, não vou conseguir mapear todos. Agora, aquele cara que você sabe que ele é capaz, que você sabe que ele entende alguma coisa, ele não conseguiu, ele liga um alerta em você. Né? Eu vou, opa, vou ver com ele porque ele não conseguiu. Esse cara aqui eu sei que ele já mexe com o servidor, eu sei que ele conhece um SSH, eu sei que ele já tem um outros sistemas funcionando. Por que ele não conseguiu usar meu painel? Esse cara te dá um feedback maravilhoso. Tá? A frustração dele vai ser muito boa para você poder melhorar o seu produto, caso você ofereça um produto, né? Ou melhorar o seu serviço ou a sua consultoria. Né? Então é muito importante, pessoal, você fazer esse controle aqui das jornadas, porque são esses controles aqui que vão ajudar você a ter sucesso, né? Aqui, pessoal, ó, é importante você criar uma jornada, seja do cliente, seja do usuário, né? Mas aqui falando do usuário, é interessante você criar uma jornada, quando for necessário, entender o ciclo de relacionamento do cliente com a empresa, desde a decisão pela compra do produto ou serviço até o descarte ou uma nova aquisição. Pessoal, muito consultor que eu conheço, e nessa área de consultoria é legal, porque é difícil um consultor enxergar mal o outro. A gente meio que trabalha junto, porque às vezes você não tem um espaço na agenda e você tem que conhecer outros consultores para você poder encaminhar um cliente seu. Né? O seu cliente ele é fiel a você, mesmo que outro te atenda. Isso é uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu não achava que fosse assim, mas eu aprendi na consultoria, que é isso. A pessoa tem um problema, mas ela quer você. Né? E mesmo que você indique alguém, outra pessoa para fazer, ela ainda vai depois de novo vir procurar você, tá? Então é importante você ter uma rede de consultores, que você seja parceiro, que você seja amigo, que você crie algum tipo de relacionamento com ele para você poder ter sucesso nessa área, tá? E aqui, pessoal, é importante nessa questão aqui de você fazer, porque eu vejo que a maioria deles não trabalham assim, um upsell, né? Eles não trabalham uma recorrência com os clientes. Eu coloquei aqui, né, uma nova aquisição, né? Então, às vezes, pessoal, a pessoa contrata um serviço seu de instalação e é um outro cara que atualiza, né? Isso aí tem que ser um alerta para você. Todo mundo que instalou com você, você tem que fazer uma campanha com ele para ele atualizar com você.
né? E se ele não atualizou com você, foi porque algo não ficou legal ali, alguma coisa na jornada não deu certo, né? Porque a pessoa tem que atualizar o sistema, em algum momento tem que ter esse upgrade, né? Então é importante você fazer essa jornada para você mapear essas coisas, mapear esses ciclos, né? E caso a pessoa for comprar novamente com você, ou até por que ela descartou. Pessoal, eu já tive uma experiência uma vez de NTN mesmo, do cara que comprou uma instalação minha. Eu não tinha Promovo Web ainda, ele comprou uma instalação. Foi pouquinho depois que lançou os Community Nodes. Ele comprou a instalação, eu instalei para ele em fila, tudo certinho, né? Aí surgiu o. Aí eu fiz uma live do Community Node, né? Eu lembro disso aí, foi a live do Community Node. Então eu instalei para ele antes, teve a live dos Community Nodes. Um pouquinho depois ele assistiu a live e eu tive um feedback muito negativo dele. Pô, Luiz, instalação sua ruim, cara. Você não sei o que lá, não sei o que lá. Porque os Community Nodes não deixam, não rodam no modo fila, né? Então, assim, para mim, pessoal, foi legal porque eu instalei para ele antes de sair o negócio. Saiu o negócio e não rodava em fila. Então gerou uma frustração nele, né, disso daí. O que gerou um feedback negativo para mim, né? Então é importante você entender, pessoal, que é tudo questão de comunicação, né? De você poder comunicar bem o seu produto, comunicar bem o seu serviço, né? E você entender que as coisas vão mudar. E você tem que ir atrás da mudança, tem que acompanhar a changelog, tem que acompanhar o que os sistemas estão fazendo, e já se antecipar, lembra ali de mapear o que que a pessoa está pensando, já mapear, que, nossa, cara, vai sair um negócio fantástico, quem usa em fila não vai poder utilizar, né? Então, já vou mandar um e-mail para essa galera, já vou avisar, pelo menos a minha base de cliente aqui, que eu instalei até hoje, eu vou avisar, eu não fiz isso, né? Então, é importante você ter essas experiências para que você entenda como é que as pessoas funcionam. Então, é importante avaliar isso, né? Um trabalho bem feito, ele pode virar um péssimo trabalho, nas palavras do cara, só porque o Onetini lançou um recurso novo e ele não ia poder utilizar, né? E aí eu consegui reverter. Nunca mais trabalhei com ele, né? Nunca mais ele me procurou, mas eu fiz uma segunda instalação para ele no modo regular, para ele poder usar o Community Node, né? Mas nunca mais ele voltou. Então, pessoal, é um problema de comunicação, né? Eu fiz o meu trabalho certo, mas eu não me comuniquei corretamente ali com aquele cara, né? Então, aquilo ali, aquela experiência fez com que eu mudasse a minha comunicação, né? Então, hoje, sempre que sai uma mudança nova, eu já corro e já faço live. Tem que falar assim, nossa, Luiz, você nem esperou sair, foi porque eu tenho essa experiência comigo, né? Eu já vou alertar o que vai acontecer para que ninguém ache que não tem ninguém olhando, né? Então é importante fazer isso daí, pessoal. Se você presta serviço, se você pensa em ter esse ciclo, né, da pessoa comprar mais de uma vez de você, entenda que você tem que verificar isso daí, né? Desde o descarte, né, do por que a pessoa contratou o seu serviço, a sua instalação, ela não quis usar a sua instalação, ou por que a pessoa nunca mais contratou você de novo, né? Ela não voltou, mesmo que deu certo, ela não voltou, tá? Mapear essas etapas é possível analisar as expectativas do consumidor em cada momento, de maneira a criar formas de atender melhor e surpreendê-lo em diferentes fases do processo. Que eu falei para vocês, hoje tem uma nova mudança, tem alguma coisa que eu acho que vai quebrar, eu já aviso, eu já mando e-mail, eu já faço live. Com o tempo, eu fui crescendo nesse ponto de fazer esse tipo de produto. Então, ó, hoje, cara, tá ali. Eu mandei e-mail, eu avisei, eu pus no grupo, eu fiz a live. Hoje eu sei que se o cara não vê, se o cara vier reclamar, a minha parte eu fiz. E é importante você sempre fazer a sua parte. Sempre. Se o cliente não viu, pessoal, ele vai ter um processo de avaliação. Ele fala, pô, beleza, né, cara? O cara avisou mesmo. Foi eu que não vi. Se ele tivesse discernimento, talvez você não se queime com ele. Se ele não tiver nem esse discernimento, aí é difícil, é um cara difícil de agradar. Talvez não seja a melhor opção mesmo para você poder atender, né? Só que ali, a qualquer momento aquilo ali ia acontecer, tá? A jornada pode ainda ser usada em conjunto com o método de personas, por isso que é importante fazer as personas. Ao mapear a necessidade e características do grupo de usuários e as personas, né, a equipe do projeto pode explorar cada uma desses personagens que se comportam nas fases do ciclo de vida do produto ou do serviço. Pessoal, a pessoa que começa a utilizar o Mautic, ela, ela tem resultado é diferente da pessoa que utilizou o Mautic que não teve resultado. Não pelo resultado em si, mas pela noção que ela tem do que ela está fazendo.
Então, por exemplo, assim, ó, eu falo pro pessoal: "Ô, pessoal, você vai mandar e-mail, você mandar e-mail não quer dizer que o seu e-mail vai vender. A pessoa pode ver o seu e-mail, não clicar, mas aquilo for na cabeça dela, daqui a 10 minutinhos ela vai lá e entra". Esses dias mesmo eu recebi um e-mail do Kabum, de um item que eu quero comprar aqui, mais uma luz pra mim. Eu vi que estava na promoção, mas na hora eu não podia, né, e eu apaguei o e-mail, né. Aí depois eu fui, acessei o site do Kabum e vi lá a promoção. Então, eu não posso avaliar, assim, o e-mail me mostrou, né, mas não quer dizer que é através dele que eu vou agir, tá. A função foi o Kabum conseguiu mostrar para mim que tinha uma promoção que me interessava, tá. Então, pessoal, é interessante você entender isso. Não é porque você não vendeu que não serviu de nada, tá. Então é bom você mapear isso daqui, ó. Esse cara aqui, ó, implementei o Mautic para ele. Tá dando o retorno que ele espera? Qual que é o retorno que ele espera? Ele espera vender mais. Tá vendendo? Tá. Tá no ponto que ele quer? Talvez não, mas tá vendendo. O que é diferente daquele cara que quer vender, ele já tá uma, 2, 3 semanas, um mês mandando e-mail e não vendeu nada, tá no zero ainda, tá. Então é importante você mapear isso daí, né, criar essas personas, né. Uma vez que instalou, uma vez que você pôs aquilo ali para rodar, qual foi o resultado e como que você vai agir em cada um desses resultados aí. Esse cara, por exemplo, não vendeu, de novo, né, você explicar que pode ser a lista, você segmentar melhor a base dele, você enfim, tem muita coisa que você pode fazer em cima disso daí. Mas é importante você mapear e você ir lá e fazer, porque senão ele vai cancelar com você o contrato do Mautic. Todo esse processo auxilia a criar soluções inovadoras para a experiência do cliente em diferentes pontos do contato com a marca empresa. Pode parecer difícil, mas você pode simplificar essa ferramenta e começar a colocar em prática na sua empresa de maneira fácil, complementar e melhorar com o tempo, né, e você poder utilizar aí técnicas de MVP, né, pessoal. Então, quem está montando um sistema, principalmente quem vai montar um SaaS aí, você tem que ter um MVP, né, e até a sua consultoria, ela pode ter um modo MVP, né. Fala: "Luiz, a minha consultoria, cara, é trabalhar com as empresas para poder elas enviar mensagem em massa. Então eu vou buscar essas empresas, eu vou dar uma solução aqui de CodeChat, Rabbit, NHN e uma planilha para poder montar ali o fluxo, né, para poder montar a lista. E você vai aprimorando isso com o tempo, você vai aos poucos melhorando o seu serviço, colhendo esses feedbacks, vendo o que que deu certo, o que que deu errado, né, observando como é que o que que os clientes estão na dúvida. "Ah, Luiz, tem um cara ali, cara, que ele quer saber o tamanho da fila, ele quer saber quantas mensagens foram enviadas". Você vai percebendo esses feedbacks e você vai melhorando o seu produto. Então você pega, põe um Metabase no meio para poder montar um dashboard, ou põe um AppSmith, né. Então você consegue melhorar o seu entregável para atender a expectativa dele, porque você está mapeando o comportamento dele, você está mapeando o que que ele está sentindo, o que que ele está, o que que ele está tendo de retorno para ele, o seu trabalho sendo bem feito, como que ele está enxergando isso. Não adianta o trabalho ser bem feito se o cliente não entender que está bem feito, né. O que vale é o que está sentindo, tá. Então é importantíssimo, pessoal, você fazer essa avaliação aqui. Pessoal, para finalizar aqui então nossa live, ó, 1 hora e meia de live aí, os benefícios de mapear a jornada do usuário, né. O principal objetivo de mapear a jornada do usuário é a melhoria da prestação de serviço e satisfação do cliente final. Mas para além desses itens, né, existem diversos benefícios que para você, para o seu cliente, para a empresa e para os seus colaboradores, né. Tornar a empresa mais competitiva. Então, se você está mapeando como que as pessoas estão usando o chatbot e quem usa o chatbot com você tem sucesso, a sua empresa fica mais competitiva. Você vai receber uma indicação, né, no ciclo ali do inbound, existe um momento que você vai ter os evangelizadores, né, que são as pessoas que usam o seu serviço, gostam do seu serviço e começam elas próprias, de boa vontade, a falar de você para outras pessoas, né. Então você fica mais competitivo, porque você tá lidando, mapeando jornada, você está mapeando as personas, você está resolvendo esses problemas para a pessoa. Você consegue fidelizar e atrair mais clientes, né, isso que eu falei para vocês, né, o aquele cara que está usando o chat com você e roda bem, ele usa o NTN com você e roda bem, as dúvidas que ele tem, você responde, as dificuldades que ele tem, e você percebeu que ele teve, o outro teve, o outro teve, e você foi lá, criou um onboard, criou um vídeo, chamou eles para uma call e explicou uma mudança. "Olha, o Node, Splitting Batches mudou, tá, pessoal? Ó, só para ficar claro para vocês aqui, então agora vai ter uma opçãozinha Done ali embaixo,
Um videozinho que você faz gravado mesmo no Loom, no seu canal do YouTube, você tem que ter uma maneira de fazer isso, para você poder aumentar a satisfação das pessoas. Você vai aumentar o lucro, né, e obter novas oportunidades de negócio, porque aqui, mapeando a jornada, você consegue continuar a venda, né, ou você consegue ter uma recorrência, né, isso é muito importante também, né. Você vai humanizar os serviços, né, então deixa de ser uma coisa robótica, deixa de ser aquela empresa que você não conversa com ninguém, é sempre um bot que te atende, né, você consegue mapear isso daqui e humanizar um pouco mais até mesmo o seu atendimento. Ampliar a colaboração nos departamentos, tornando a comunicação mais clara, né? Então é importante também isso daqui. Definir estratégias e prioridades para ações de marketing. De novo, pessoal, vai ter o Chatbot V3. O Chatbot V3, pelo que eu vi ali, ele vai corrigir, ele vai resolver um dos maiores problemas que eu tenho hoje com o Chatbot, que é o canal e-mail. O canal e-mail simplesmente funciona na hora que ele quer no Chatbot. O WhatsApp é muito bom, o chat no site é muito bom, mas o canal e-mail, eu vira e mexe, fico na mão. Tem aluno que não consegue nem utilizar. O V3 vai resolver esse problema. Uma das promessas dele é melhorar muito a experiência ali com o canal e-mail, né. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou definir estratégias e prioridades para ações de marketing. Todo mundo que eu sei que teve frustração, e eu sei que não só alunos, como gente que não é aluno, que também teve frustração, eu vou fazer live sobre isso, eu vou criar conteúdo sobre isso, eu vou criar um curso sobre isso, uma mentoria sobre isso. Isso aí vai guiar meu produto. Eu vou melhorar uma parte do meu produto, porque eu estou entendendo que tem um problema que está sendo resolvido, né. Então é importante mapear, né. Você mapeia as pessoas que têm sucesso e vocês mapeiam também as pessoas que não têm sucesso. Para quando você perceber que aquele insucesso virou sucesso, você poder fazer um marketing em cima disso. E impulsionar a inovação nos serviços e no atendimento do cliente e muito mais, né, pessoal? Então é importante, né? Porque você mapeando, você melhora o seu serviço. Né? Você se antecipa, a gente viu ali, né? Você pensa como o cliente pensa. Então você vai conseguir melhorar algumas coisas, algumas dúvidas. Aquelas dúvidas mais gerais, você consegue montar um onboard. Então, entrou um novo cliente, passa ele pelo onboard. Pode ser gravado, pode ser ao vivo, pode ser uma vez por semana que você faz uma call com todo mundo que acabou de entrar, né? Ou, enfim, um treinamento que você torna obrigatório para novos clientes. Você consegue inovar nesse sentido, né? Então, todo mundo que entra com você na sua empresa vai receber esse treinamento, isso é bom para você, né? E melhora o seu atendimento, né? No fim das contas, acaba melhorando aqui o seu atendimento.